Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. A minha leitura hoje é em Mateus 25. Quer dizer assim, o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Eu quero saudar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Quero dizer, irmão, que eu estou alegre com Jesus por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade e por tudo que o Senhor tem feito conosco, pelo privilégio, pelo direito de estar aqui mais uma vez, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa pregação que eu vou pregar hoje, meus irmãos, é uma parábola. Jesus falou muito em parábola, porque quando Jesus andava no mundo, então, e andava com ele, acompanhando ele, os fariseus, os escribas, e também andava os apóstolos, e as pessoas atrás de milagre, e andava a multidão. Mas, paus dele, ele falava em parábola. E uma vez os apóstolos disseram: Senhor, por que tu fala em parábola? Aí Jesus chegou e disse: porque a vocês é dado o entendimento, mas a ele não. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem o entendimento, o dom da revelação da palavra, E tem pessoa que não entende nada na igreja, Nunca aprende nada. Glória a Deus. Então, a Bíblia diz, conforme a tradição do lugar, a cultura do lugar, que havia uma cerimônia, um casamentório de umas moças. Diz que ia até 10 moças para esse evento deste casamento, Glória a Deus. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo ou do noivo. 5 delas era prudente e 5 delas era nécia. A nécia, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quando estamos falando de nécia, tem pessoa que é fraco de juízo, não tem bom juízo. As nécias não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram o azeite consigo em suas vasilhas, em seus vasos. E a Bíblia diz que, tardando o esposo voltar, toda aquela virgem toquenejaram e adormeceram. Toquenejar quer dizer cochilar. Quem cochila dorme, e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Então toda aquela virgem se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Mas a nécia disse às prudentes: me dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Então as prudentes disseram a ela: não seja causa que falte a nós e a vós, ide o que vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, ou o noivo, e entrou nas bodas, na festa, com as que estava preparada, que estava com as lâmpadas acesas, tinha azeite. Ela disse: não seja causa, as prudentes disseram, não seja causa que falte a nós e a vós, não pode faltar. Ide o que vende e comprai para vós. E tendo ela ido comprar, chegou o esposo e entrou com as outras virgens, com as 5. E depois chegou elas também, batendo na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre a porta, abre-nos. E ele chegou e disse: eu vos não lhe conheço. Vigiai e orais, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Meus irmãos, o que quer dizer com esse texto é que havia, conforme, como eu já falei, a tradução do lugar, que quando um pai tinha uma filha que estava boa de casar, então o pai ia arranjar um noivo para ela, como o pai de Rebeca, mandou buscar a Rebeca.
que era uma tradição. Então, ele ia buscar uma noiva, um noivo para a sua filha, né? Isso é uma parábola. E quando ele chegava no lugar que ele contava aquele rapaz, dizia: eu tenho uma filha e está boa de casar. O senhor quer casar com ela? Então, o rapaz dizia: quero. Então ele falava as qualidades daquela moça, certamente, né? Como era o jeito dela, não é verdade? E tudo, né? Então, mas o rapaz não viu a moça. Mas acontecia ali que o rapaz não marcava o dia nem a hora que havia de vir. Só que quando estas moças, conforme a região e a cultura do lugar, ajustavam esse casamento, as moças se juntavam num templo, né? Para esperar o noivo naquele lugar, que não era na casa dela. Então diz que até sacerdote também ia para esse lugar. E quando chegava lá, todo mundo levava o quê? Um vaso com azeite, né? Tudo aquela moça. E esperava. Quando era tarde, ela ia toda tardezinha com aquele vaso com azeite e chegava, tocava fogo no vaso, esperando até uma certa hora da noite para aquele noivo vir. Depois, certamente, ela ia para a casa dela, mas todo dia ela ia esperar. Mas ela levava o vaso com azeite. E acontecia que aquele rapaz não dizia quando vinha, não dizia o dia nem a hora, feito Jesus. Jesus não disse o dia que vinha nem a hora. Ele deu uma ilustração de muitas coisas, de pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste e guerra. Quando isso acontecer, ergue a tua cabeça, porque bem perto já está do dia da minha volta. Mas ele não deixa. Então esse rapaz também não dizia, porque isso é simbolizando a vinda de Cristo. O noivo é Jesus. E a noiva, que eu estou falando aqui, é a igreja. Então, aquela moça, que isso é uma comparação, é semelhante, é bem parecido, levando para o mundo espiritual, não é verdade? Isso é bem parecido, ele deu essa ilustração bem parecida com este evento, com a vinda de Cristo. Então acontecia que aquelas moças, né, ficava esperando. E ele não dizia se vinha, quando é que vinha, dizia que vinha. Agora o trato estava tratado. Tinha feito o trato de vir. E então aquelas moças, todo dia vinha para ali, renovava o azeite e vinha. Mas tinha umas moças que era despercebida, era nécia, né? É como a igreja de Jesus Cristo, que espera Jesus, esses irmãos, para o arrebatamento, e todo dia eles estão cheios, estão preparados de Deus, estão buscando, né? Porque o azeite representava a unção e o Espírito Santo hoje, no dia de hoje, é uma pessoa que busca. O vaso representa a pessoa, e ele levava um vaso, é físico na época, hoje é espiritual, então simboliza isto. Levava um vaso, não é? Com azeite, o vaso simboliza a pessoa, e o azeite simboliza a unção hoje. Quem espera Cristo no primeiro arrebatamento, ele tem que ter unção. E essas moças que eram prudentes, essas 5, ela além de ter azeite na lâmpada, ela tinha reserva. E as outras, eu acho que ela levou um pouquinho de azeite e acabou-se o azeite dela. Tem pessoa no dia de hoje, né, que está esperando o arrebatamento, mas o vaso dele não tem nada, está seco, né? Não tem nada, vive, né, através da reserva dos outros, atrás do azeite dos outros, né? Então, atrás da unção dos outros, atrás da oração, vive através da oração dos outros, não é verdade? Né? Mas para a vida eterna, cada cara tem que ter o seu vaso, que é você mesmo, que esteja cheio do Espírito Santo, para poder subir. Então, o que acontece? O que acontece é que o noivo não dizia, né? E todo dia, à tarde, elas iam para aquele lugar. Né? E diz que até sacerdote, como eu falei, ia também. Né? Então ficava todo mundo ali. Não sabia o dia nem a hora, assim como ninguém sabe o dia nem a hora que ele ia de voltar. Então acontece ali
que quando o noivo vinha, os noivos vinham, ou o noivo, porque disse que às vezes tinha até 10 virgens esperando, cada casa para o seu noivo. Então acontece que elas esperavam todo dia. E quando o noivo vinha, ele vinha com a comitiva de pessoa com eles. E ele trazia uma tiara de ouro 24, né? Daquela que Rebeca recebeu, né? Quando deu água aos camelos, não é verdade? Glória a Deus. E ali, o que acontece? Ele trazia uma tiara para botar na cabeça com 9 dracmas, 7 dracmas de ouro também, né? E trazia muito presente para aquela noiva, né? Mas quando ele chegava de surpresa, mas quando ele vinha se aproximando daquele lugar, vinha um avisador avisar, dizendo: o noivo vem aí. Então todo mundo se levantava e ficava de prontidão para receber o noivo. Mas vinha um avisador. Assim, quando Jesus vinha, veio os anjos, lá nas nuvens do céu, com muito poder e glória. Vinha um avisador de cima. Então, as moças, quando o moço vinha, o portador avisar, porque atrás vinha a comitiva, que simboliza os anjos, no arrebatamento. Então o que acontecia? Ela se levantavam todas e ficavam de prontidão, com a sua lâmpada acesa, com o seu vaso aceso. Que o vaso simboliza a gente que chama de barro. O vaso era de barro, né? O azeite simboliza a unção, né? E a tocha acesa, porque quem tem azeite tinha a unção, tinha o fogo aceso. Hoje quem é cheio de Deus tem o quê? O fogo do Espírito aceso também. E aquelas outras virgens, quando receberam o aviso daquele noivo, aí veio o noivo, o avisador veio avisá-las, então elas se acharam sem condição. Todas as 5 se levantaram e pegaram a sua tocha, ficou acesa, esperando ele. E elas não tinham azeite, despercebido. Tem gente que vem esperando Jesus Cristo, né? Quer morar no céu, mas não tem o azeite, não tem unção, não tem oração, não tem nada. E diz que está esperando Jesus, né? Então o que acontece? E elas disseram, Arnécia, disseram as prudentes: me dá do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Então as prudentes disseram a ela: não seja a causa que falte a nós de avó de comprar o que vende, ao que vende. Entendeu? Porque ela não tinha azeite. Então, quando se encontrava com uma moça, com as moças que estavam com a sua tocha acesa, com azeite e a lâmpada acesa, então o noivo pegava ela, sabia que ela foi uma moça que foi cuidadosa, estava sempre em vigilância e esperando o noivo, como os crentes hoje que estão esperando Jesus Cristo. Ele não vacila, sempre a tocha dele está acesa, sempre tem o azeite nele. E o azeite não é azeite físico, é o azeite da graça, a oração, a reserva da oração, que ela guardava a reserva. Se aquela noiva, naquele evento, o noivo pegasse ela de surpresa, porque não dava mais tempo, quando o avisador, quando ele vinha com aquela comitiva, não dava mais tempo mais a pessoa colocar azeite, nem comprar azeite mais, não dava mais tempo. Assim como já vivi, não vai dar tempo, mas ninguém se preparar. Então, ela pediu o noivo, ela aliás pediu às outras moças que desse azeite. Ela chegou e disse não, porque era uma decepção. Não tinha mais casamento, não tinha mais nada para aquelas que tinham feito o trato, que o pai tinha contratado o noivo, se pegasse ela de surpresa, sem o azeite, sem a lâmpada acesa. Era para se apresentar o noivo com a lâmpada acesa. Todo mundo no dia da vinda de Jesus Cristo tem que se apresentar, não é verdade? Não é uma luz apagada, não é uma pessoa apagada. Ele tem que estar com a tocha da fé acesa.
não é verdade? E a lâmpada é a pessoa, o vaso ali é a pessoa, não é verdade? E o azeite simboliza o quê? A tocha da fé acesa. E uma pessoa frio, gelado, não é verdade? O azeite velho, né? Como é que ele vai chegar lá em cima? Como é que vai levar ele? Não, né? Glória. Então, o que aconteceu ali? O que acontecia aí, ela ficava decepcionada, envergonhada. Só que estas pensou que dava tempo ela ir comprar e foi comprar. E na ida dela chegou o noivo e entrou com as outras que estavam preparadas. E depois chegou ela, não tinha mais, veio mais para entrar. É a mesma coisa. Se alguém, não é verdade, estiver esperando a igreja do arrebatamento, que está escrito lá em Tessalonicenses, não é verdade? Em Tessalonicenses, é o capítulo 4 e o verso 13 em diante, que fala, né? Não, Paulo dizendo, não quero vos, irmão, que sejam ignorantes acerca dos que dormem, como os que demais não têm esperança, porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, também cremos que o mesmo Deus tornará a ressuscitar todos que dormem em Cristo. Os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro os que estão mortos. E nós que ficamos vivos não percebemos os que restaram primeiro, mas depois o mesmo Senhor aparecerá na nuvem do céu, né? Com muito poder e glória, não é verdade? Com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus para arrebatar os seus escolhidos de uma eternidade do céu a outra eternidade, nos quatro cantos da terra, os dele, não é verdade? Glória. Entendeu, meus irmãos? Então é isto, irmão. Glória, o crente tem que estar preparado. Então, quando esse noivo vinha, então, a que tivesse com azeite, então ele colocava a tirar na cabeça dela, né? Com 10, com 9 dáquima, 8 dáquima, né? Então, previdencia, dá presente a ela e ir embora. Depois, quando ele vinha, era só para casar. Entendeu? Glória. Como que seja que Jesus prega, né? Quando a gente aceita ele, né? Ele vem, né? E derrama do Espírito dele sobre nós, não é verdade? E depois vai vir o quê? O arrebatamento para nos levar. Mas ele mandou dar o Espírito Santo. Ele nos presenteou agora com o quê? Com o Espírito Santo. Não é verdade? Glória a Deus. Que simbolizava a tiara que tinha 9 dáquimas de ouro puro. Entendeu? Então, o que acontece? Simbolizava Cristo no arrebatamento. Entendeu? Então, quando ela se encontrava sem azeite, era uma decepção. Não tinha casamento, não tinha mais nada. Ela tinha gostado do casamento, mas tinha quebrado o pacto. É com uma pessoa que aceita Jesus e fica na igreja, né? E é cheio, depois perde tudo, fica vazio, não tem mais nada, não é verdade? Não tem glória, não tem aleluia, não tem mais língua, não tem mais dom, não tem mais esperança. Então, quando Jesus vir, ele está só na igreja lá, mas só putar, quando tem uma estalta, não vai ter salvação para essa pessoa. Ele vai aguardar, enfrentar agora o quê? O anticristo, não é verdade? Porque a Bíblia diz, bem-aventurados que faz parte da primeira ressurreição, porque já está livre, né? Porque faz parte da primeira. Se está falando da primeira, então tem a outra. Então essa outra ressurreição que vai ter, que está escrita aonde? Porque bem-aventurado faz parte da primeira, mas vai ter outro tempo ainda, outra chance. Mas ai daquele que ficar para outra chance. A outra chance, não é verdade, vai ser difícil demais. Porque o anticristo vai reinar e a besta o falso profeta. Então vai ser na base da espada. Se o camarada, não é verdade, né, quiser Cristo, então ele vai querer Cristo ou quer o nosso ensinamento? Ele te deixou. Aí o crente agora vai perder a vida dele, né? O Espírito Santo já foi-se embora, porque Jesus levou a igreja dele, né? Levou o Espírito Santo. Agora vai ser na base da fé, né? Vai chegar o anticristo para a pessoa enfrentar. Glória. Não é verdade? Então, é isto. Então, conforme está escrito lá no livro de Apocalipse, glória a Deus, capítulo 7, que tem uma religião aí que fala, né? Dizendo que é 144 mil, que está escrito no capítulo de Apocalipse 7, né? Que ele fala daqueles 144 mil, né? Que não se contaminaram com mulheres, né? Não se contaminaram, não se prostituíram com mulheres. Quando estamos falando de mulher, estamos falando de igreja, não é mulher, é igreja. Que não se contaminaram com a igreja, né?
com outros deuses, com os ensinamentos, não é verdade? Os apóstolos morreram, mas não cederam, né? Glória a Deus. Então, são estes 144 mil da tribo de Levi, né? Da tribo de Manassés, não é verdade? Da tribo de Gideão. Então, não é verdade? As 12 tribos dá o quê? Dá 144 mil, né? Que ele diz que é quem vai, né? É quem vai morar no céu, a gente não vai ficar aqui na terra. Mas não é assim. Aqueles 144 mil vai ser esses 144 mil vai ficar diante do Cordeiro, né? Como que fosse o presidente. Jesus, como fosse o presidente. Quando eles vão viajar o presidente para outro país, então vai senador, vai deputado federal com ele, aquela comitiva com ele. E este vai assistir e vai estar com o Cordeiro, diante do Cordeiro, andando. Para onde o Cordeiro for, eles vão com o Cordeiro. Estes 144 mil que não se contaminaram com mulher. Quando fala de mulher, está falando de igreja pagã. Eles morreram e não se contaminaram, não é verdade? Com Romas, né, meu irmão? É isso que está falando, né? Porque é simbólico, entendeu, meu irmão? É isto. Mas no capítulo 7, depois dos 144 mil, no capítulo 9 já diz assim: e depois destas coisas, eu, João, vi uma grande multidão diante do trono do Cordeiro, de veste branca e de palma nas mãos. E eu perguntei: quem são estes e para onde eles vão? E o anjo me disse: esses foram que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles vão lavar a veste, sabe como é? É na luta, é enfrentar o anticristo, né? Não é verdade? A morte. O negócio vai mudar, vai esquentar. Ele vai lavar as vestes dele no sangue do Cordeiro, é através do sofrimento que vai vir depois da grande tribulação. Que eu creio que nós não vamos passar pela grande, vamos passar por tribulação, né? Glória a Deus. Então é isto, meus irmãos. Então, estou findando por aqui, né? Desejo que os irmãos entendam o que eu falei, não é verdade? Então, você que esteja com a sua lâmpada, né, acesa para o arrebatamento, né? Porque se o crente não tiver o azeite, né, então não vai chegar lá. Nós vimos que falar simbolicamente dessa dáquima que essa moça recebia, né? Tem uma parábola que fala que uma mulher, ela tinha uma tiara e 7 dáquimas, e um dia ela perdeu, né, umas dáquimas daquela. E quando ela perdeu as dáquimas, ela ficou aperreada. Então ela arrumou uma vassoura e arrumou uma lanterna. Está dizendo, irmão, que às vezes a gente entra no pecado, entristece o Espírito Santo, e depois, irmão, quem tem alguma coisa espiritual sente que perdeu quando desaparece a alegria dele. Quem não tem nada, que é um crente que nunca teve nada, nunca teve alegria, não tem nada na vida, então ele não vai sentir nada quando... Ele não vai dizer mais nada, porque ele não tem o Espírito Santo para sentir o que ele tem agindo na vida dele. Mas um crente, quando tem o Espírito Santo, se ele perder a unção, alguma coisa que ele perder, ele fica sentindo, porque ele era cheio e agora está ficando vazio. Então, o sinal acusa. Então, aquela moça chegou, ela estava sem as dáquimas dela, ela arrumou uma vassoura, né? Que é para varrer o lixo. O lixo é o pecado. A pessoa, quando ele tem essa pessoa, fica um lixo na vida dele. Então, tem que ter uma vassoura para varrer o lixo dentro dele, né? Mas ninguém procura uma joia, não é verdade? Se não tiver também o que no escuro, o que? Uma lâmpada, uma lanterna. E ela pegou uma lanterna e saiu com a vassoura varrendo. Tem pessoa que precisa de varrer o que está dentro dele mal, que ele era uma benção e agora não está sendo mais uma benção. Então ele precisa arrumar uma vassoura. Se uma vassoura de pionçar, uma vassoura daquela não prestar, de pionçar, então ele arruma uma vassoura, na verdade, de aço, né? De arame de aço para varrer, para tirar o lodo, a sujeira, que ele era antes, era uma pessoa limpa e agora está suja, tem tudo de varrer. E ele arrumou uma vassoura para varrer, para tirar o lixo que estava ali, né? Mas também ela arrumou uma lâmpada, uma lanterna para procurar. E quando ela encontrou aquelas dáquimas, que é o que quando
pede a unção, quando ele pede os dons, que ele retorna de novo e Deus dá a ele, porque ele não tinha seu Espírito Santo, e agora ele trouxe de novo, que o Espírito Santo é dado sem arrependimento, é ser batizado uma vez, né? E é sem arrependimento. Quando ele entristece, o Espírito se afasta. Mas se ele se voltar de novo e se concentrar, o Espírito vai branjar na vida dele de novo. E é isso que acontece. Então aquela moça chegou, né? Ficou tão alegre, que simboliza o crente, quando ele volta de novo, né? O novo pacto, que tenta a alegria de Deus, ele fica contente. E ela ficou tão contente que não pôde se conter. Saiu para lá de fora gritando: vizinha, comamos e bebamos, porque as dracmas que eu tinha perdido, eu achei. Tá vendo? Um crente, quando ele era cheio de Deus, que agora entrou na festa do mundanha, nas coisas do mundo, né, meu irmão? E agora, né, ele quer se reconciliar com Cristo. Eu chamo ele de novo, que ele varra o lixo que está dentro dele, né? Procura a lâmpada, a luz, porque não se acha uma coisa, irmão, já não ser com uma lanterna. E a luz é o próprio Espírito Santo, não é verdade? Que vai fazer você encontrar o que você perdeu no mundo espiritual, não é verdade? Então é isso, meu irmão. Era isso, existia isso, né? E aquela moça, quando ela recebia essa dáquima e essa tiara, ela saía para a cidade. E quando ela chegava na cidade, todo mundo sabia que aquilo era um sinal que aquela moça tinha um compromisso com o rapaz. Ela tinha um casamento, ela não era uma moça que não tinha casamento. Nós que temos Jesus no nosso coração, onde nós chegamos, alguém diz aquilo é uma crente, porque nós vestimos diferente, nós fala diferente, nós olha diferente, não é verdade? Então a pessoa sabe que aquilo ali é uma pessoa que é crente, é uma pessoa que tem compromisso com o dono dos céus. Porque Deus só tem compromisso, irmão, com aquele que tem compromisso com ele, com a igreja. E as pessoas que têm compromisso, irmão, é uma pessoa diferente do mundo. Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre que serve e que não serve. E eu estou perguntando, como é que está o seu azeite, né? Que representa o Espírito Santo, né, meu irmão? Glória. Tem que o azeite está esbanjando na vida do crente, meu irmão. Então Jesus está voltando, meus amados. Desejo que os irmãos tenham entendido o que eu falei. Falei em parábola. Jesus falou muita vez em parábola, né? Uma vez ele falou que o reino de Deus é semelhante a um pescador, parábola, que lançou a sua rede sobre o mar e ali atalhou 4 punhos e jogou do lado de fora, né? Os peixes bons ele colocou no cesto e os maus ele jogou fora. Ele não jogou nem no mar, não jogou fora. Simboliza que o crente, né? Que a rede é a palavra, né? Glória a Deus. Os peixes são os crentes, não é verdade? E os peixinhos é aqueles crentes que é o joio, né? Não vai ser jogado nem no mar o peixe, vai ser jogado lá de fora para morrer. Glória. Tá entendendo, meus irmãos? Então vale a pena ser crente. Fica na paz. Eu peço que os irmãos divulguem, comente, aperte no sininho, se inscreva, me ajuda. Glória a Deus, porque vocês, para mim, é uma bênção. Vocês são meus irmãos. Agradeço por mais de 1000 visualizações que já foram, né, assistidas. E quando a pessoa assiste, né, verdade, eu creio que tem algum aproveito, né, verdade, naquilo que é proveitoso, que é a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia diz que glória a Deus, que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quem dá valor à palavra, irmão, não é verdade, ele está sendo iluminado. Vamos examinar, vamos ler, vamos tomar posse. Fica na paz. Deus continue te abençoando. Eu amo vocês, vidas. Vocês são meus irmãos. Vocês são a nossa família celestial. Não é verdade? Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica com minhas palavras. Glória a Deus. Ore por mim. Peço de novo outra vez, divulgue, né? E aperte no sininho, não é verdade? Comente para que o meu canal, não é verdade, irmão? Ele tenha mais visualização, né? Tenha mais, né? Aproveite, meus irmãos. Fica na paz. Deus continue abençoado. Amém.